Uma, duas, três, quatro estacas fincadas no chão, um soalho de tábuas por cima e pronta está a casa tailandesa. Mas espera lá, ainda faltam as paredes. Estas são trançadas com tiras de bambu ou algumas tábuas são pregadas juntas. Agora sim ela está pronta. Mas não, eu esqueci mais uma coisa, a escada. Por causa das estacas, esta casa fica no ar e, de certa maneira, só começa no primeiro andar. Por isso, encosta-se uma escada nela para que se possa chegar até a varanda. Por que os tailandeses constroem suas casas sobre estacas? Quando na Tailândia é tempo de chuva, chove tanto que em pouco tempo tudo fica inundado. Então se passa por uma pequena ponte ou até é necessário usar um bote para chegar até a casa. Quando chove forte assim, Cho toma a sua vara de pescar e tenta apanhar peixes. E veja, lá tem um se debatendo no anzol. Seu pai tem que ganhar dinheiro para a família. Ele dirige um samlo. No Brasil, ele seria mais ou menos um motorista de táxi. Mas o seu táxi é uma bicicleta de 3 rodas. Os passageiros sentam nele e são levados de um lugar para outro. As pessoas gostam de andar de samlo. Por exemplo, quando vão à feira fazer compras, ou as próprias vendedoras da feira, quando querem voltar para casa com os cestos vazios, ou simplesmente quando faz calor demais para se andar a pé. Mas às vezes não há passageiros. Então o pai encosta o seu samlo na sombra, senta dentro e espera o próximo freguês chegar. À noite, ele leva o dinheiro ganho para casa e o entrega à esposa para que ela possa comprar comida. A mãe de Cho já levantou cedo. Ela já enrolou a esteira sobre a qual a família tinha dormido e também já varreu o chão. Agora ela acende o fogo no pote, põe uma panela cheia de água em cima e despeja o arroz dentro. Enquanto ela trabalha em casa, Cho já está brincando no córrego. A água cheira um pouco mal, mas isto não lhe importa. No córrego, Cho encontra sua prima e seus primos que moram ao lado, em uma casa parecida com a dele. Porque Cho não tem irmãos. Seus parentes são para ele quase como a própria família. Primeiro as crianças se ensaboam, depois escovam os dentes e gargarejam com a água. Agora as mães chamam as crianças. Cada criança tem uma pequena tarefa para fazer. Cho já leva um balde de água do córrego para casa. É claro que ela não pode ser bebida assim porque é muito suja. Primeiro tem que ser fervida para não provocar alguma doença. O primo de Cho, que se chama Samsak, tem que rachar lenha para o fogo. Shampoo, sua irmã, tem que varrer o piso da varanda de sua casa. O mais pequeno, Chalaat, tem a mesma idade de Cho. O trabalho do menor sempre é conduzir o búfalo até a água. O pai de Cho, além do seu triciclo, também tem um búfalo. É que ele tem uma plantação de arroz e mais um pouco de terra além dela. Quando é tempo de plantar, o búfalo tem que puxar o arado através do chão molhado. Os búfalos quase parecem vacas pretas com enormes chifres, mas ninguém tem medo deles, pois são curvados para trás. Os búfalos são muito mansos. Quando eles não têm que trabalhar, gostam de ficar deitados na água. É hora de Cho e as outras crianças irem para a escola. Logo que terminaram as suas tarefas caseiras, elas se aprontam para o caminho da escola. Elas vestem o uniforme escolar e colocam a gravata azul. Que todas as crianças estão vestidas do mesmo jeito tem o seu lado bom. Assim não se sabe quem é rico ou quem é pobre. Ninguém usa roupas mais bonitas que os outros. Quando chegam na escola, os alunos primeiro se reúnem no pátio e formam filas. Depois a bandeira do país é içada, os alunos ficam em posição de sentido e recitam frases com as quais homenageiam o seu rei e a sua pátria e lhes prometem fidelidade. A seguir, cantam o hino nacional.
Mas onde é que neste vasto mundo fica a Tailândia? Partindo de avião do Brasil na direção do sudeste da Ásia, isto é, para o lado onde nasce o Sol, vamos passar primeiro sobre o Oceano Atlântico e depois sobre o continente africano. Do outro lado do continente africano, vamos cruzar mais um oceano, o Índico. Passaremos sobre o sul da Índia e teremos água outra vez. Agora é o Golfo de Bengala. Depois de atravessar uma estreita faixa de terra, que é o sul da Birmânia, estaremos finalmente chegando à Tailândia. Ao descer do avião, somos recebidos por um vento quente, assim como se, sem querer, a gente tivesse entrado num forno. Mas logo se percebe que esse calor é normal na Tailândia. Mas nós estamos no pátio da escola e estamos olhando como Cho e seus amigos estão içando a bandeira. Em coro eles prometem fidelidade ao rei da Tailândia. Os tailandeses gostam muito do seu rei Bhumibol e da rainha Sirikit. O casal real faz muitas coisas boas. Eles viajam para todos os lugares onde aconteceu alguma coisa ou onde é celebrada uma festa. Mais uma coisa os alunos prometem no pátio da escola. Eles querem ser bons budistas. O budismo é a religião deles. Eles acreditam que voltarão à Terra novamente depois de terem morrido. Se eles foram bem bonzinhos na primeira vida, então serão algo melhor na próxima vida. Se eram pessoas más, voltarão à Terra sendo algo inferior, talvez um cachorro ou um gato. Por isso os tailandeses, depois de terem feito algo mal, se esforçam muito para logo fazer uma coisa boa e assim tentam compensar o que fizeram de ruim. Isto pode ser comparado com uma balança. Num prato, colocam as coisas más que fizeram e no outro, as boas ações. E então deve haver equilíbrio entre os dois pratos. Faz parte das boas ações, por exemplo, queimar pauzinhos de incenso ou dar comida a um mendigo. Assim, eles esperam que as coisas más não forcem demais o prato da balança para baixo, mas que o equilíbrio seja mantido. Os tailandeses também creem que eles são cercados de maus espíritos e têm medo deles. Eles fazem tudo o que for possível para apaziguar estes espíritos. Diante de cada casa, colocada sobre um pequeno poste, está uma pequena casa de espíritos. Ela se parece com um templo ou um palácio. Diante da casinha, tem lugar para colocar flores ou comestíveis. Na frente da casa de Cho também tem uma casa de espíritos. Seus pais se preocupam para que o espírito da casa sempre encontre alguma coisa no espaço diante da casinha, e eles esperam que por causa disto, eles não lhes mandem nenhum acidente ou doença. De vez em quando, Cho e seus pais vão ao templo. Em todos os lugares existem esses templos. Geralmente são grandes e suntuosos. Dentro do templo está um Buda de ouro, um ídolo feito de pedra e revestido com ouro. Eles se ajoelham diante da estátua de Buda. O pai acende pauzinhos de incenso e os coloca num vaso. Oportunamente, os pais também levam um pedacinho de ouro como presente para Buda. O ouro é colocado na estátua. Em todo o templo, Cho vê homens caminhando, envoltos em panos amarelos. Seus cabelos estão completamente rapados. Eles são monges budistas. Cho também já os viu na rua, quando mendigam comida com suas tigelas. Quando a família volta do templo para sua casa, eles se perguntam: será que fizemos o suficiente para Buda? Se pudéssemos saber isso. Sempre vivem com medo de terem feito pouco. No caminho para casa, eles passam por um altar. Aqui, uma vez um homem se acidentou com o seu carro, e os parentes pensavam que certamente um espírito foi o causador do acidente. No altar que eles construíram, agora o espírito pode morar. Eles esperam que o espírito esteja satisfeito por muito tempo. A mãe de Cho também quer fazer uma boa ação para satisfazer os espíritos. De manhã cedo, quando os monges passam com as suas tigelas pelas ruas,
As mulheres lhes levam arroz, carne e frutas. A mãe de Cho, às vezes, também lhes leva algumas bananas e depois pensa aliviada. Isto foi uma ação boa outra vez. Os pais de Cho possuem um campo de arroz, terra, um búfalo, uma casa e um triciclo. Eles até passam bem e poderiam estar satisfeitos, mas eles têm uma grande preocupação. Quando Cho cresceu mais, os seus pais descobriram uma mancha branca em seu corpo. Quando picam a mancha com uma agulha, Cho não sente nada. Ela tornou-se insensível. Isto é um sinal de que ele foi contagiado com uma doença muito grave que é chamada de lepra. Se ninguém cuidar dele, a mancha vai crescer até que talvez os dedos dos pés ou das mãos fiquem deformados e insensíveis. E então ele quase não conseguirá mais andar ou trabalhar com as mãos. Porque os pais de Cho moram tão longe no campo, eles não sabem que alguns missionários têm um hospital mais ou menos no centro da Tailândia. Ali, os leprosos são recebidos. Os que estão aleijados são operados para que possam usar outra vez os seus pés ou as suas mãos. E os outros, que ainda não estão muito doentes, simplesmente recebem remédios e muitos deles ficam completamente sãos outra vez. Que pessoas são essas, os missionários? São homens e mulheres que foram para a Tailândia para dizer àquelas pessoas afligidas que existe um Deus que deseja libertá-las dos seus temores. Os pais de Cho não podem ajudá-lo. Por isso, as manchas brancas em sua pele ficam cada vez maiores e os seus dedos começam a se deformar. Então aconteceu uma coisa muito trágica. Um depois do outro, os pais de Cho morreram muito depressa de uma doença contagiosa. Cho ficou completamente sozinho. Felizmente a tia e o tio moram bem perto, e ele ainda possui a casa e tudo o que tinha pertencido a seus pais. Mas os parentes não querem cuidar de Cho. Eles dizem que ele mesmo é culpado de sua doença. Em sua última vida, ele foi simplesmente uma pessoa má e essa doença agora era um castigo. Por esse motivo, eles não tinham qualquer compaixão com ele. Ao contrário, o tio e a tia chegam a ele e dizem: se você quer que nós cuidemos de você, então você tem que sair de sua casa, você pode viver fora da aldeia. Fora da aldeia, eles lhe fizeram um pequeno barraco, mais ou menos do tamanho de uma casinha de cachorro. Cho não teve outra escolha a não ser morar lá, senão a tia não lhe daria comida. A tia e o tio mudaram-se para a casa mais bonita que tinha pertencido a Cho e nela ficaram bem à vontade. Cho só recebia os restos de comida se é que sobrava alguma coisa. Cho tenta se ajudar e vai procurar serviço, mas em todos os lugares logo o mandam embora quando percebem a sua lepra. Cada dia ele passa pela experiência de ser um rejeitado. Ele fica cada vez mais magro e mais fraco e quase não tem ânimo para sair do seu barraco. Suas chagas são purulentas. Ele passa o dia todo sentado matutando em sua situação. Um dia seu tio chegou e ele tinha um papel na mão e disse: veja, você não vai poder mais cuidar do seu campo. Assine aqui que você nos transfere as suas terras e tudo que pertenceu aos seus pais, porque nós cuidamos tão bem de você. Cho é indiferente a tudo. Com muito esforço, ele assina com os seus dedos deformados e agora nada mais lhe pertence neste mundo. Ele tinha vontade de morrer logo. Mas a coisa não chegou a esse ponto. O professor da aldeia se compadeceu dele. Ele quer praticar uma boa ação e um dia procura Cho e lhe diz: venha, Cho, sente-se comigo na moto. Eu vou levar você aos missionários no hospital. Lá eles vão lhe ajudar. Cho tem que se esforçar muito para conseguir subir na moto e depois os dois viajaram por estradas ruins através do país. Para o enfermo Cho, isto foi uma viagem muito penosa.
Quando finalmente chegaram ao hospital, Cho foi acomodado numa cama limpa e recebeu uma refeição maravilhosa. Depois ele adormeceu. Quando acordou de novo, ele já se sentiu um pouco melhor. Agora o tratamento pode começar. Suas chagas são lavadas e curativos são aplicados. Ele também recebeu remédios. Em pouco tempo, Cho melhorou tanto que ele não queria mais ficar só dormindo. Mas ele ainda está muito doente. Por muito tempo ele tem que ser tratado. Durante muitos meses a missionária atava suas feridas. E quando fazia isso, cada vez lhe contava uma história da Bíblia. Cho ouvia com muito interesse, especialmente gostava de ouvir as histórias de Jesus quando ele curava os doentes. Cho achava que ele poderia gostar de Jesus se ele ainda vivesse na terra. Depois de pensar muito, ele disse à missionária: se Jesus vivesse ainda hoje, eu também iria com ele. Então eu também queria ser seu discípulo. Mas agora já é muito tarde. Ele já não está mais aqui. Cho ficou muito admirado quando a missionária lhe explicou: sabe, Cho, isto não está certo. Jesus ainda vive hoje junto ao seu Pai no reino dos céus. Mas porque ele é Deus, ele está em todo lugar, também aqui conosco. Assim hoje podemos nos tornar seus discípulos. Cho ficou muito entusiasmado com esta notícia. De repente, ele percebeu a expressão séria no rosto da missionária. Ela disse: Cho, pense bem. Você é um budista. Os seus parentes não gostariam de ver você abandonar a religião deles. Se você se tornar um cristão, você não pode mais servir os espíritos. E você não pode mais se curvar diante de Buda no templo. E você tem que contar com a possibilidade de seus parentes o culparem se acontecesse algum desastre. Eles vão dizer que os espíritos se vingariam com um desastre, porque você não quer mais adorá-los. Por isso, os parentes não vão mais querer saber de você. Eles vão desprezá-lo e mandá-lo embora. Sim, nisso Cho não tinha pensado. O que vão dizer o seu tio e a sua tia, sua prima e primos? Como cristão, ele nunca mais poderia voltar para eles, mesmo que sarasse outra vez. Mas quanto mais ele pensa no assunto, com mais certeza ele sabe: eu quero me tornar cristão. Ele conclui que Jesus é mais forte que todos os espíritos e que não mais precisa temê-los. Ele também não precisa voltar à terra depois de ter morrido. Não, pois logo pode ir a Jesus no seu reino celestial. Ele gostou muito da comparação com os pratos da balança. O mal que ele fez e que está sobre um dos pratos, ele agora pode entregar a Jesus, e Jesus lhe perdoa essa culpa. E o bem sobre o outro lado da balança? Esse, a partir de agora, ele quer praticar para agradecer a Jesus e mostrar-lhe que ele o ama muito. E ele sabe que Jesus o ajudará a fazer isto. De repente ele diz à missionária: eu pensei bem, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. E eu entendi que ele me ama. Ele tira as minhas más ações da balança. Ele quer estar comigo, me ajudar a fazer o bem e me proteger. E o que mais ainda eu preciso? Cheia de alegria, a missionária lhe diz: então diga isso a ele agora. E Cho começa a falar a Jesus. Ele lhe agradece porque Jesus quer perdoá-lo. E ele diz: a partir de agora, eu quero ser teu discípulo. Ao pensar no fato de que agora pertence a Jesus, uma grande alegria inunda o seu coração. Ele está tão feliz como nunca em toda a sua vida. Um dia Cho lembrou-se que ainda lhe pertenciam uma casa, um pedaço de terra e um búfalo, mas que o tio tinha lhe tirado tudo. E ele contou toda a história para a missionária, mas por fim disse: eu não quero brigar com meu tio. Ele pode ficar com tudo. Mas quando eu estiver com saúde outra vez e eu puder andar de novo, quero frequentar uma escola onde eu possa aprender ainda mais sobre a Bíblia. E depois sim, depois eu vou ser missionário e vou falar de Jesus ao meu povo, aos tailandeses. Assim Cho tornou-se um jovem satisfeito com uma vida cheia de sentido.
Apesar das marcas que a lepra lhe deixou, ele irradia muita alegria. Ainda hoje, Cho mora com sua esposa e seu filho adotivo em Manoram. Uma gráfica faz parte do hospital. Lá, Cho trabalha. Além disso, ele é responsável por uma pequena igreja cristã. Com essas tarefas, cumpriu-se o seu desejo de trabalhar na Tailândia para que as pessoas conheçam Jesus Cristo.